Queridos irmãos, boa noite a todos, graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que alegria estar junto com os irmãos nesta noite e poder tomar parte nesta programação tão abençoada, nesses dias tão celebrativos, tão agradáveis que os irmãos têm vivido na presença do Senhor, em adoração e em gratidão ao nosso Deus por sua bondade e a sua fidelidade sobre a vida dessa igreja, sobre a vida da sua liderança, sobre a vida do seu pastor, nosso querido amigo e irmão em Cristo, servo do Senhor, uma inspiração para a vida cristã e vida ministerial, o pastor Samuel Bernardes. Eu tenho me acostumado pouco a pouco a ver essa igreja aqui, estou me sentindo em casa, e louvo a Deus por essa igreja viva, vibrante, uma igreja sem amarras, uma igreja leve, solta na adoração ao Senhor, que coisa maravilhosa. E o nome do Senhor é grandemente engrandecido, glorificado aqui entre os irmãos, e nós somos contagiados. Eu já sei, quando eu precisar de uma injeção de ânimo, eu já sei para onde vir, ou então eu acompanho pela internet, mas é melhor estar aqui. O calor humano aqui é infinitamente melhor do que obrigatoriamente acompanhar pela internet. A internet é um recurso maravilhoso, mas nada se compara a essa comunhão aqui presencial, não é verdade, meus irmãos? Mas eu quero então registrar essa minha gratidão de estar com os irmãos nesta ocasião, dizer ao pastor Samuel da minha alegria em voltar aqui e poder honrá-los com a exposição da palavra do Senhor, podendo participar desse aniversário de 27 anos de organização e missão desta igreja, essa igreja que tem se mostrado de fato aguerrida, missional, missionária, comprometida, dinâmica, vibrante, envolvente, que da criança até o de mais idade tem abraçado e dado oportunidade para servir ao Senhor. E isso é maravilhoso, para que o reino de Cristo se expanda cada vez mais e o nome do nosso bom Deus seja glorificado aqui entre os irmãos e através dos irmãos onde o Senhor os levar. De fato, Deus os constituiu aqui para ganhar essa gente maravilhosa de Timbi, Camaragibe, região metropolitana, e onde o Senhor os levar para o reino dele e para a glória do seu nome. Aproveito para parabenizar o pastor Samuel pelos seus 25 anos oficialmente, né, irmãos? Mas ele tem 31 anos de atuação à frente aqui desta, inicialmente congregação, depois igreja. É uma jornada aí de 3 décadas, e o homem está novo, né? Vamos estar novinho. Não tem quem diga que tem já os 70. Não, estou brincando. É bênção do Senhor, vibrante assim, sempre com alegria, um jeito contagiante. Seus irmãos conhecem melhor do que eu. Às vezes nas madrugadas nós estamos nos falando. Quem mandou inventar esse negócio de WhatsApp? Inventaram o que quiseram, que agora nos aguente. É ou não é? Às vezes 2 horas da manhã a gente está conversando, Deus abençoe. E ele manda aí algumas publicações das atividades da igreja. Por sinal, os irmãos passaram a jornada de 41 dias de oração, de intercessão. Que tempo maravilhoso. Parabéns, meus irmãos, por essa dedicação e por buscar mais de Deus para a vida da igreja. E o pastor Samuel sempre com essa vibração, contagiando. Estamos orando por você, estamos orando pelos pregadores, estamos orando pela programação. E eu dizendo, Senhor amado, usa a minha vida, Pai, para no dia lá do aniversário transmitir uma palavra que seja abençoadora para a vida dos meus queridos irmãos. Mas parabéns, pastor, sua trajetória de vida cristã, sua atuação ministerial, seus 25 anos e os outros anos também que, ainda quando não oficialmente pastor, mas já exercia as funções pastorais, que o bom Deus lhe sustente cada vez mais, como diz a sua amada esposa e companheira, e ela é uma das responsáveis pelo seu sucesso ministerial também, irmã Maísa, não é isso? Acertei? Marisa, muito bem, Marisa, me desculpe, minha irmã, mas essa mulher de Deus também, que anda ao seu lado, ele tem encorajado, né? Ela apoia, mesmo quando de repente ela diz assim, é muita loucura, mas eu estou junto, vamos embora. E aí se lança aos planos, projetos de Deus, para viver tudo aquilo que o Senhor tem planejado para a vida de vocês e através da vida de vocês. Eu sei que tem coisas que às vezes nós fazemos que não dá para todo mundo entender não, né? O pessoal pensa que é doidice demais, é loucura, o pastor está avariado das ideias, mas é Deus conduzindo, não? É Deus direcionando. Então seja forte e corajoso, não pasme nem te espantes,
porque o Senhor teu Deus é contigo sempre, meu irmão, por onde quer que você andar, naquilo que você puser as mãos para fazer, enquanto seu coração estiver conectado ao coração de Deus, e você estiver servindo com fidelidade, dedicação ao Senhor, firmado na palavra do Senhor, o Senhor fará próspero o seu caminho, e haverá de sempre abençoar o seu ministério, e apenas 27 anos é apenas o começo, irmãos, do muito que Deus ainda tem por fazer. Essa igreja está vivendo um santo problema, que é de espaço, né? Daqui a alguns dias, 2 cultos, 3 cultos, quem sabe, mas daqui a alguns tempos, quem sabe o Senhor também não os abençoa com um terreno ainda maior, para a construção de um templo ainda maior, para a glória do Senhor. Ele é poderoso para isso. Eu me lembro que eu vim aqui numa ocasião, ali atrás, o que hoje é o estacionamento, mas é também uma quadra, é um espaço de interação, não tinha nem o piso. E quando a gente chega hoje, vê um espaço maravilhoso, bonito, bem preparado para acolher os irmãos, para as celebrações e atividades da igreja. Isso é Deus abençoando a igreja cada vez mais, se lançando aos planos do Senhor, tendo visão de crescimento, de avanço, e não se acuando diante dos desafios, porque os irmãos poderiam pensar, o pastor, é muito dinheiro, muito recurso, não dá para a gente, de maneira nenhuma. Não tem se acuado, tem se lançado aos planos e projetos do Senhor, e Deus tem abençoado e feito próspero o trabalho dessa igreja para o louvor da sua glória. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. E aí eu vi outro dia a irmã Poliana, né, que é a esposa do nosso querido irmão pastor Abisaí. Ela aniversariou, aí as irmãs fizeram um momento surpresa, alguma coisa assim, e depois teve aquela brincadeira, como é que se chama? Queimado, né? Queimado. E aí no espaço ali, eu comentei com a minha esposa, digo, que espaço maravilhoso. Eu fiquei com inveja santa, não digo para ninguém não, pelo amor de Deus, porque eu não tenho lá um espaço assim, para uma atividade social, a gente tem que ir para um outro lugar. A gente está com uma programaçãozinha muito bacana, de um vôleizinho, eu estou jogando vôlei nas sextas-feiras com a turma da igreja, para baixar o lombo. Pessoal, não sei porquê, o pessoal achou que eu estava precisando, mas tudo bem, estou lá. Aí, conclusão, irmãos, não temos um espaço assim, e, claro, eu não estou aqui reclamando, sou grato a Deus, Deus é bom, maravilhoso, e como é bom servir ao Senhor, fazer a obra do Senhor, mas vocês são privilegiados em ter esse espaço, que serve para as atividades, para estacionamento. Hoje em dia, um dos desafios é ter lugar para estacionar, vocês sabem disso, né? Para os irmãos poderem estacionar, e vocês têm isso aí, de muito boa qualidade. Tem mais, deixa eu fazer um registro aqui, diante de tudo que vocês fizeram e programaram nestes dias. Meus irmãos, existe um conceito sobre relevância da igreja local que diz o seguinte: o prédio da igreja local deve ser aquele com a mais bonita fachada da rua. As pessoas têm que olhar assim, têm que olhar para as casas, têm que olhar para os galpões e dizer, tudo muito bonito, muito organizado, mas o mais bonito é o da igreja. E vocês fizeram isso. Que fachada bonita, maravilhoso. Parabéns também pela visão, pelo empreendimento, que Deus a cada dia continue abençoando os irmãos. É muito bom estar com vocês, encontrar o querido colega pastor Abisaí também, que tem sido um parceiro, né? Ontem eu acompanhei um pouco do culto, eu olhei depois e vi a maneira apaixonada, a maneira respeitosa, o carinho, o reconhecimento, né, da sua parte, nas palavras que você empenhou, usou ontem, reconhecendo o trabalho, a vida, a caminhada do seu pai. Louvado seja Deus por isso, por essa parceria entre vocês, que tem resultado em tantas vidas, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Eu quero também dizer que trago um abraço carinhoso da Igreja Batista da Concórdia, vossa igreja co-irmã, ali no coração do Recife, uma igreja que também tem um amor, uma paixão especial pela obra missionária, como eu vejo no coração dessa igreja. Pastor Samuel já falou, estou muito bem acompanhado da mulher mais bonita da minha vida, da irmã Liliane, e eu quero agradecer a vocês as orações em favor dela, e dizer que o nosso Deus é um Deus que continua fazendo milagres. Você crê nisso? Minha esposa esteve a 1% da morte, essa é a verdade. O quadro dela era um quadro clínico extremamente complicado. Ela teve infecção generalizada, ela teve broncoembolia pulmonar e teve insuficiência cardiorrespiratória. Passou um tempo hospitalizada, passou um tempo entubada. O quadro realmente inspirava muito cuidado, os médicos estavam muito reticentes,
e nós mobilizamos o povo de Deus em oração. Essa igreja também participou desse grande exército de oração, e para a glória de Deus, o Senhor mais uma vez respondeu, mostrando que Ele é um Deus que continua fazendo maravilhas, o mesmo de ontem, hoje e para todo sempre. Nada pode impedir o agir do nosso Deus. Está aí com a sua vida preservada, testemunhando. Eu vou tomar liberdade aqui, viu, pastor Samuel? Se quiser um dia chamá-la para testemunhar aqui, na atividade das mulheres, vai ser abençoador. E eu venho acompanhando. Eu só vou ouvir nesse dia. Mas é bênção do Senhor. A irmã Liliane tem algumas oportunidades, compartilhado o seu testemunho, e tem sido um tempo abençoador para a vida daqueles que podem ouvir, para confirmar que o nosso Deus continua sendo um Deus de milagres, um Deus de maravilhas, e nada é impossível para o Senhor. Então clame, suplique, busque ao Senhor oração e experimente do poder de Deus sobre a sua vida. Estou também acompanhado, nossos queridos irmãos, que são bênção do Senhor na vida da igreja, em nossas vidas também, nossa família. Irmão Rinaldo, irmã Renata, são líderes lá na igreja, também da área de música. O Rinaldo é ministro de música, esteve já aqui nessa igreja, eu acho que no recital de Gabriela, que passou por aqui, não é isso? A esposa do querido pastor Davidson. Falando do pastor Davidson, eu estou sabendo da ligação de vocês com Itaquitinga. Itaquitinga é minha cidade de origem. Pode vir alguma coisa boa de Itaquitinga, não sei, eu estou por aqui. Mas meus irmãos, que bom que vocês estão ali abençoando aquela igreja, aquele trabalho missionário lá enchendo fogo. Louvado seja Deus. E a irmã Renata também gosta de solar, tem uma voz belíssima que tem exaltado o nome do Senhor. Feitas essas considerações todas, vamos à palavra? Amém? Evangelho de João, capítulo 17. Enquanto os irmãos localizam o texto, Evangelho de João, capítulo 17, leremos os versículos 20 e 21. Aproveito para também cumprimentar os demais colegas pastores aqui presentes. Deus continue a abençoá-los. Muito bom estarmos juntos nesta ocasião, celebrando o bom nome do Senhor. Quem encontrou Diz? Quem não encontrou diz? Não, diz é BD. Você precisa vir para BD, para aprender a localizar bem o texto sagrado. Misericórdia está falando também. Ou então diz assim, não achei, né? Vamos ler a palavra do Senhor. Igreja em pé, por favor, em reverência ao Senhor e a sua palavra, vamos ler o texto sagrado. Irmãos, quando o pastor Samuel disse que essa igreja é uma igreja linda, e é mesmo, e é linda, claro, pelo adorno físico, pelo semblante, porque quem tem um encontro com Cristo tem a sua vida transformada, e a beleza de Cristo é vista em nós, amém? Mas é também bela, é linda, porque Cristo está ataviando a sua igreja, Ele está adornando a sua igreja, Ele está nos preparando para o grande encontro, que será o encontro das bodas do Cordeiro de Deus. Por isso que a palavra do Senhor é, aquele que é santo, santifique-se mais, ou seja, se vista mais de vestes de santidade, se embeleze mais, para um encontro com o Rei da Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler a palavra do nosso Deus. Versículos 20 e 21. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Eu e você, ó coisa boa, Jesus já estava orando por nós, por meio da palavra que eles falarem, vamos juntos, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aleluia. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Eu quero nesse momento, enquanto você ora, que você pense em pelo menos 5 pessoas que ainda não entregaram suas vidas a Cristo.
aquelas pessoas que você deseja vê-las rendidas aos pés de Cristo. E nesse momento você vai colocar diante do Senhor: Deus, visita fulano, toca o coração do fulano, atrai fulano para ti, Senhor, transforma, salva, liberta aquela vida. Se você a convidou para estar aqui nessa noite, você diz: Senhor, que toda essa programação esteja tocando, impactando o coração de fulano, para que também tenha um encontro contigo e conheça a tua tão grande salvação. Amém? Vamos orar? Pai, nós estamos reunidos nesta hora, celebrando o teu bom nome, pelos teus feitos maravilhosos, pelo Deus de graça, de poder, o Deus que opera maravilhas, o Deus fiel, santo, transcendente, onipotente, onisciente, onividente, o Senhor, o Deus que o mesmo, imutável para todo sempre, pelos teus feitos sobre a vida desta igreja, por tua fidelidade, cuidado, ó Deus, porque o Senhor tem guiado a história dessa igreja. E quando o Senhor deseja realizar grandes obras na vida de uma comunidade, na vida de uma cidade, até mesmo de uma nação, e pelo mundo afora, o Senhor escolhe, o Senhor levanta homens, o Senhor levanta pessoas segundo o teu coração para cuidar da tua igreja, como tem acontecido aqui nesta igreja, através da vida do teu servo pastor Samuel Bernardes, através da vida da sua família, sua esposa, seu filho que tem sido parceiro aqui nesta ação ministerial, Senhor, nessa aliança ministerial, sua esposa também, irmã Poliana, que o Senhor continue dispensando bênçãos incontáveis sobre os teus servos, sobre a liderança dessa igreja, sobre esta igreja, e que ela de maneira aguerrida cada vez mais, cumpra a sua missão para a glória do teu nome, Senhor, expandindo o teu reino e alcançando vidas com a mensagem da salvação em Cristo Jesus. Pai, muitos nomes estão sendo colocados diante do Senhor neste momento, em oração. Ó Deus, vai ao encontro dessas vidas, toca os corações, atrai essas vidas para ti, de alguma maneira, Senhor, transpondo as barreiras do impossível, faz uma obra especial nessas vidas, e que as vejamos aqui, rendidas aos pés de Cristo, louvando e agradecendo o nome do Senhor também. Te oramos assim, agradecidos, pedindo a tua direção e a tua unção, para a compreensão e aplicação da tua palavra às nossas vidas e aos nossos corações, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. E amém. Os irmãos podem sentar. Essa água aqui está ungida? Amém? Então pronto, vamos embora. IEBT, 27 anos anunciando o amor de Cristo em unidade. Esse é um tema que ao mesmo tempo traz alento, dá uma sensação gostosa de missão, de estarmos vinculados ao Senhor e a tudo quanto Deus está fazendo na história da humanidade, porque a bem da verdade, a missão prioritariamente é de Deus, né? Os irmãos sabem disso, né? Existe um conceito missional chamado de Mission Day, onde Deus está em missão na história da humanidade, querendo resgatar e resgatando vidas através da sua palavra, da pregação do Evangelho, da obra redentora de Cristo Jesus. Nós somos convidados a sermos parceiros de Deus nessa grande obra. A Igreja Evangélica Batista em Tibi é parceira de Deus nessa extraordinária missão de ir ao encontro de vidas perdidas e trazê-las para o aprisco do Senhor. Mas ao mesmo tempo, este tema é uma provocação, é um desafio que é colocado diante de nós, diante dos irmãos. E aí eu decidi, para essa mensagem, transformar esse tema que os irmãos estão usando em uma pergunta. A pergunta é: por que devemos anunciar o amor de Cristo em unidade? Você já parou para pensar nisso? Por que como igreja, mas individualmente como discípulos de Jesus, nós precisamos anunciar o amor de Cristo em unidade? Jesus, meus irmãos, nos mostrou de fato qual o caminho e a forma para vivermos a plenitude do Evangelho. Por sinal, ele intercedeu para que isso acontecesse. O texto do Evangelho de João, no capítulo 16, versículos 32 e o versículo também 33, nos lembram exatamente isso. Por sinal, Jesus nos disse assim: olha, estas coisas nos tenho dito, depois dele incumbir os seus discípulos de uma grandiosa missão,
Ele fala que ele se ausentaria, e isso seria temporariamente motivo de tristeza ao coração dos seus discípulos. Eles olham, por um tempo vocês me verão, depois vocês não me verão mais, mas depois eu voltarei, e eu estarei com vocês. E aí, a alegria de vocês será tamanha, e ninguém poderá roubar do coração de vocês essa alegria. Mas ele então disse que a sua igreja estaria em missão, e ele estaria fisicamente ausente por um momento. E ele relatou a respeito das perseguições que a igreja enfrentaria, das pressões, dos embates, de como o mundo e como os inimigos de Deus viriam com tudo para cima da igreja. Mas ele diz assim: essas coisas eu tenho dito a vocês, para que vocês tenham paz. Em outras palavras, ainda que o mundo esteja em um conflito constante, ainda que o mundo se levante contra nós, ainda que Satanás, considerado, portanto, o nosso inimigo mais atroz, invista fortemente contra nós, ele não pode roubar do nosso coração a paz indizível que Cristo nos deu. Ele não pode de jeito algum. Ele tenta perturbar, incomodar, atrapalhar, e ele é especialista nisso, mas a nossa paz, que é transcendente e transcircunstancial, ela está firmada em Cristo Jesus de Nazaré. A nossa paz tem nome, a nossa paz tem endereço, ela é Jesus, o Filho do Deus vivo. E ele diz: essas coisas nos tenho dito para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci as aflições deste mundo, eu venci as perseguições deste mundo, eu venci as batalhas deste mundo. E como ele é vencedor, especialista em lidar com todas as batalhas que lhe cercaram, ele também é poderoso para nos habilitar para sermos vencedores diante deste mundo e diante de tudo aquilo que surgir contra nós. Na verdade, em Cristo, a Bíblia nos diz, e Paulo no Cântico da Vitória, lá de Romanos capítulo 8, ele diz que em Cristo nós já somos, por antecipação, mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores sobre as coisas do passado, somos mais do que vencedores sobre as circunstâncias do presente, somos mais do que vencedores sobre coisas que nem sabemos que iremos enfrentar, mas por toda a eternidade nós já somos mais do que vencedores. É uma categoria imensamente superior, é um superlativo, irmãos, porque uma coisa é ser vencedor, outra coisa é ser super, mais que vencedor, e essa é a condição em que Cristo nos colocou. Irmãos, eu creio de todo o meu coração que Jesus Cristo está voltando. A igreja crê, amém? A cada dia que se passa, se aproxima esse dia glorioso. Não sei se será na minha geração, e se nós teremos a oportunidade de ter aquela visão que Paulo diz, quando o Senhor, ele raiar nas nuvens, ao ressoar da trombeta de Deus. Oh, que dia glorioso que nós esperamos! Mas ainda que não seja na minha geração, eu creio de todo o meu coração, e não abro nem para um trem carregado de ferro, de que nosso Senhor Jesus, Ele cumprirá a sua palavra, e um dia Ele voltará para buscar a sua igreja. Mas enquanto não chega esse momento, há uma missão a ser cumprida. O Senhor nos incumbiu desta missão, é espalhar o Evangelho por toda a humanidade. E Ele nos deixa claro essa tarefa, por sinal, Ele já nos capacitou com o seu Espírito para cumprirmos esta missão. Atos 1:8 é uma atestação, é uma confirmação disso, quando o texto sagrado nos diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quando você se perguntar assim: pastor, irmão, fulano de tal, será que eu tenho condições de pregar, de evangelizar, de fazer a obra de Deus? Lê esse texto, e o próprio Espírito vai dizer: olha, eu já lhe fui concedido, eu habito a sua vida, eu já governo o seu viver, eu faço morada em você, para que você possa cumprir a missão que Cristo lhe deu. Então a pergunta não é se eu posso ou não, a pergunta é quando é que eu vou começar a cumprir essa missão.
A pergunta é para você mesmo, porque o Espírito e as condições já nos foram dadas para que possamos cumprir a missão confiada pelo Senhor. Mas aí, irmãos, para que possamos de fato viver isso que é a missão que o Senhor nos confiou, e de fato possamos anunciar o amor de Cristo em unidade, nós precisamos lembrar de algumas verdades. Eu quero partilhá-las objetivamente com os irmãos neste momento. Elas representam, portanto, o resultado da oração de Jesus em nosso favor. Aqui nós temos o capítulo 17 do Evangelho de João. Nós temos algumas orações emblemáticas do Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus nos ensinou a oração modelo chamada de oração do Pai Nosso, que é muito mais uma maneira de viver e de se relacionar com Deus do que simplesmente palavras a serem repetidas. Jesus ora em um momento especial, entre outros tantos. Por exemplo, ele ora no momento em que ele ressuscita Lázaro, e ele agradece ao Pai, porque o Pai sempre o escuta, ou seja, o coração dele estava sempre em sintonia, em conexão com o coração do Pai. Mas aqui Jesus, ele ora pensando ali naquele momento presente, ele olha na verdade para o passado, dizendo para o Pai que agora o Pai podia glorificá-lo, porque ele cumpriu a missão que o Pai lhe havia dado. Ele ora pelos seus discípulos imediatos, e ele ora pelos seus discípulos futuros. Em outras palavras, Jesus orou por você, Jesus orou por mim. Nesta ocasião, Jesus está orando por sua igreja, que se constituiria pelos séculos vindouros. Quando Jesus estava lá na cruz, ele estava pensando em mim, em você, e não é na coletividade não, é na nossa individualidade, pelo seu próprio nome, por quem você é, mesmo com todos os desafios pessoais que você tem, mesmo com todas as suas idiosincrasias, as suas chatices, confusões pessoais, ele te ama incondicionalmente e tem algo extraordinário a realizar na sua vida e através da sua vida. As nossas possíveis limitações humanas não impedem o agir do Senhor Jesus, não limitam o seu poder. Lembram-se de Moisés? Senhor, eu sou pesado de língua, né? E a compreensão famosa, clássica que se tem, é que ele era gago, né? Mas há outras compreensões, talvez uma personalidade muito forte, talvez uma timidez crônica, uma dificuldade de estar diante das pessoas, dificuldade de articular as palavras. Enfim, eu confesso aos irmãos que a gente não consegue definir com exatidão o que era, e aí de maneira mais clássica a gente tem essa compreensão de que era a gagueira. Mas isso não impediu que Deus o usasse para os seus propósitos. Quando ele começa a apresentar uma série de obstáculos, o Senhor diz, olha, em outras palavras, contextualizando o século 21, deixe de conversa mole, seu cabra, eu quero usar você, e eu vou fazer uma grande obra através da sua vida. A pergunta agora dele é, Senhor, mas quem eu vou dizer ao povo que me enviou? Então diga o seguinte, diga que eu sou o que sou, te enviou, e está tudo resolvido. Mas se eles não crerem, faça isso, faça aquilo outro, e aí, resolvido o seu problema, e ele ainda mesmo todo reticente, mas teve que obedecer. Diz o capítulo 4 de Êxodo, que ele disse assim, Senhor, envia quem tu has de enviar, menos a mim. Aí o Senhor diz, é você que eu quero usar. Mas eu sou pesado, está aí o teu irmão, Arão, então ele será o teu porta-voz. Se você tem qualquer dificuldade, então você vai dizer para ele o que eu te ordenar falar, e ele vai dizer para o povo, e minha obra será cumprida. Qual é a próxima desculpa? Qual é o próximo obstáculo? Não tinha, né? Então ele se rende e vai lá fazer a vontade do Senhor. Pois bem, então nossas limitações pessoais, assim como aquele espinho na carne do apóstolo Paulo, não podem limitar Deus de agir e de cumprir os seus propósitos em nossas vidas e através de nossas vidas. Jesus orou, irmãos, por algumas razões pontuais. E eu queria que você então pensasse comigo. Primeiro, Jesus, ele intercedeu nesta oração intercessória, invocatória, em que ele estava pedindo ao Pai em nosso favor, ele intercedeu por nossa salvação. Sabia disso? Jesus intercedeu por sua salvação. A grande obra, o grande negócio do Senhor Jesus Cristo foi vir a este mundo para salvar perdidos pecadores. O texto lá de Lucas capítulo 10,
O capítulo 19, versículo 10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Palavras do próprio Jesus, ou seja, eu e você. Ele veio nos revelar sua tão grande salvação. Por sinal, no versículo 3 aí, do capítulo 17, o próprio Jesus diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheço a ti só como o único Deus, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Ou seja, qual é o desejo do coração de Cristo? Qual era o objeto da sua oração? É que os povos, as nações, é que as pessoas, é que eu e você conheçamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, e a Deus como Deus verdadeiro, e a Ele sirvamos com toda a nossa vida, de todo o nosso coração, com toda a nossa devoção. Esse grande amor de Deus é manifestado e provado ao longo da história da humanidade. Paulo diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, inimigos seus. Ele comprovou, ele provou, ele demonstrou. Deus não tinha qualquer obrigação de nos provar esse seu amor, mas ele decidiu provar de maneira completa, cabal, inequívoca, inquestionável. Quando alguém disser assim: há alguém que te ama profundo e condicionalmente, lembre-se, há alguém que te ama profundo e condicionalmente. Eu sei que há muitas pessoas que lhe servem, que lhe amam com sinceridade, mas quando você conjecturar na sua mente humana, dadas as suas frustrações e decepções, a ideia de que alguém não lhe ama, mas há sempre alguém que te ama, e Deus levanta pessoas para te amar, pessoas que têm um apreço muito especial por você, mas se lembre disso: há alguém que me ama incondicionalmente, que se revelou, que se encarnou, que veio a este mundo, que se fez homem, que veio habitar entre nós, que se fez Deus conosco, para ocupar o meu lugar lá naquela cruz, para que através do seu tão grande amor eu experimente sua tão grande salvação. E nós encontramos o texto de João 3,16, que é o evangelho em miniatura, não é, irmãos? A síntese bíblica teológica de toda a obra da redenção, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eis o propósito da manifestação do grande, incalculável, sublime, incondicional amor de Deus. E aí eu gosto de pessoalizar. Ao invés de você pensar genericamente, pense assim: porque Deus amou, coloque o seu nome, porque Deus amou o Everaldo, porque Deus amou você, porque Deus amou o Samuel, porque Deus amou o Abisaí, porque Deus amou a cada um de nós, de tal modo que Ele fez a maior doação da história do universo e da eternidade. Ele deu o seu próprio Filho para a nossa eterna redenção. Bendito é o nome do Senhor para todos sempre. Paulo, fazendo uma leitura pessoal desse amor de Deus, numa autopercepção da sua miserabilidade, da sua indignidade, ele diz assim, irmãos, ele diz assim, lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, e eu amo demais esse versículo, diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo não está dizendo assim: eu sou o mais importante, eu sou o de mais destaque. Ele está dizendo assim: eu sou o pior de todos os pecadores, o pior, mas ainda assim Deus me amou de tal modo que Ele veio a este mundo para me salvar. Aí eu fico pensando assim, pastor Samuel, se Paulo se colocava nessa categoria de principal, de pior dos pecadores, sendo quem ele era na sua vida com Deus, eu fico perguntando assim: e eu, hein? Qual é a categoria em que eu me coloco? Pois bem, esse ser miserável, indigno completamente, merecedor de condenação eterna, também foi e é alvo desse grande amor de Deus, como cada um que está aqui. Tem uma canção que temos cantado ultimamente, e aí, meus irmãos, me permitam, eu gosto às vezes de incluir algumas canções na mensagem. Não canto bem, mas dá para utilizar as canções como uma forma de convergir para aquilo que é o propósito da mensagem. Agora eu me lembro do pastor
do pastor Afonso Augusto, né? Aquele que cantava, sei que essa palavra é verdadeira. Alguém lembra? Lembra bem? Pois bem, aí ele, um dia dando testemunho, ele diz o seguinte, que depois que teve um encontro com Cristo e experimentou sua tão grande salvação, ele agora vivia como um pássaro. Aí alguém perguntou assim, mas a voar? Ele disse, não, a cantar louvores ao meu Deus. Pois bem, irmãos, tem uma canção atual que revela exatamente essa natureza do amor gracioso e grandioso de Deus. Certamente você conhece, que diz assim, logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu de graça recebi o amor de Deus. Jesus orou por nossa salvação. Ele pensava exatamente em que nós pudéssemos dar o mais extraordinário passo da história de nossas vidas, reconhecendo o seu amor e nos voltando para Ele e desfrutando da sua obra redentora. Precisamos, irmãos, ter um coração sensível como o coração de Jesus e orar pela salvação de outras pessoas. Por quem você tem orado? Você tem orado pela salvação de alguém? Você quer ver essa igreja cada vez mais compartilhar, anunciar o amor de Cristo em unidade? Você precisa orar por vidas para que elas tenham um encontro com Cristo. Você precisa orar como John Knox, o grande reformador lá da Escócia, ele orava dizendo assim, dá-me a Escócia, ou então eu morrerei, ou então eu vou morrer, eu não consigo dar minha Escócia, eu quero vidas. Os irmãos precisam orar dizendo o seguinte, dá-nos Timbi, Senhor, nós queremos Timbi, rendido aos pés do Senhor Jesus. Nós queremos ver vidas, nós queremos ver crianças, e como é bom ver aqui os embaixadores do Rei participando, nós queremos ver meninos, meninas, aos pés de Cristo, amando a Jesus, servindo a Jesus, livre das ideologias nefastas, destruidoras deste mundo e dessa sociedade que dia a dia se degrada, afastando-se de Deus, mas com vidas consagradas no altar do Senhor. Pessoas, homens, mulheres, famílias estruturadas, saudáveis, curadas, libertas, transformadas pelo poder do Evangelho, rendidas aos pés do Senhor Jesus. Servindo a Cristo com fidelidade, servindo a Cristo de todo o seu coração. Sabe o que é que a rainha lá da Inglaterra dizia a respeito de John Knox? E as pessoas precisam ver isso em nós também. Diz a história em que a rainha da Escócia dizia sobre as orações de John Knox o seguinte: eu temo mais as orações de John Knox do que os exércitos de 10.000 homens contra nós. Sabe o que o povo precisa dizer, inclusive dessa vizinhança? Rapaz, eu tenho uma admiração especial pela oração desses crentes. Eu temo até a oração desses crentes, eu confesso. Quando esse povo ora, coisas extraordinárias acontecem. Portanto, não brinca não com essa turma não. Não debocha dessa turma não. Essa turma aí é de Deus. E essa turma quando ora, Deus faz maravilhas acontecerem. E faz mesmo, irmãos. Me lembro na época em que pastoreei lá no sertão, Serra Talhada, aquela que eu acho que eu já falei aqui, 4 estações bem definidas, verão, calor, mormaça, quentura, pensa numa terra quente. E aí, uma certa vez, um homem que fazia parte lá do terço dos homens na igreja, que ele participava, disse ao líder dele, ao padre lá, que ia visitar a igreja evangélica. Ele me contou isso, foi para lá, depois ele e família se converteram, entregaram suas vidas a Cristo. Eu tive o privilégio de batizar a família toda. Eu coloquei no batistério, no mesmo dia, o pai, a mãe e a filha, todos declarando Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas ele disse que o padre falou o seguinte para ele, o padre disse, rapaz, não vai não para o culto evangélico, não vai não, participe não. Sabe por quê? Quem vai tem uma tendência medonha a ficar por lá.
Porque quando a igreja ora, irmãos, e a igreja prega a palavra de Deus com fidelidade, e cantamos ao Senhor de todo o nosso coração, é inevitável que isso seja contagiante e impacte de tal modo a vida das pessoas que elas cheguem à conclusão que o Evangelho é de fato o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todas as vidas que aqui estão, um dia estavam perdidas, caminhando para o inferno, mas Cristo, em seu amor tão gracioso, foi ao nosso encontro e mudou a nossa sorte, e nos tirou da condenação eterna, e nos trouxe para o seu reino maravilhoso. Hoje somos de Deus, salvos em Cristo, integramos o exército de Cristo, somos a igreja, o povo de Deus que está caminhando para a glória celestial, cumprindo a missão dada pelo Senhor, de proclamar o seu evangelho por toda parte, fazendo discípulos para a glória do seu nome. Jesus, portanto, irmãos, ele orou por nossa salvação, ele intercedeu por isso. E nós precisamos lembrar exatamente de que, de igual modo, como Jesus orou pela salvação de tantos, inclusive a nossa salvação, nós precisamos fazer isso, lembrando-nos que nós estamos em missão sim com Deus. Há um hino do nosso cantor cristão, 207, que nos lembra essa realidade. Fala sobre a mensagem real e diz assim: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou, meu rei e salvador, vos manda em seu amor as boas novas de perdão. Eis a mensagem que me deu, aquele que por nós morreu, reconciliai-vos já, é a ordem que ele dá, reconciliai-vos já com Deus, aleluia. Uma outra realidade, irmãos, uma outra oração que Jesus fez em nosso favor, é que ele intercedeu por nossa santificação e nossa firmeza na fé. A alegria de Jesus advém da certeza da presença de Deus conosco, independente das circunstâncias. Ele mesmo disse que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. E a sua palavra é fiel e verdadeira, digna de toda aceitação. Como discípulos de Jesus, nós estamos sujeitos a enfrentar as provações, as tribulações, os embates, as lutas, as perseguições. Existem tristezas momentâneas de perdas e situações adversas que podem cercar nossas vidas, mas em Cristo e com Cristo nós temos a certeza de que tudo quanto passamos aqui nessa terra, inclusive os nossos vales sombrios, são por enquanto, porque há uma glória de valor indizível que nos aguarda lá na eternidade. Paulo, nos lembrando a respeito disso, capítulo 8 de Romanos, e no versículo 18, ele diz: porque as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que será revelada em nós, será revelada a nós. De tal modo, meus irmãos, que nós precisamos de fato olhar para o horizonte pela fé, e crer de todo o nosso coração nas promessas do Senhor, porque aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumpri-la. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo dito ele, não cumprirá. Tendo prometido, não o realizará. Mas enquanto estamos nessa jornada de caminhada com Deus aqui nessa terra, nós precisamos nos lembrar das promessas do Senhor Jesus. E aqui no versículo 13 do capítulo 17, Jesus disse assim: mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não o sou. Lembre-se disso, meu irmão, minha irmã, você é peregrino aqui nessa terra, você está de passagem aqui nessa terra. O seu grande negócio aqui nessa terra, obrigatoriamente, não é ganhar dinheiro e estabelecer-se profissionalmente, ou nas perspectivas inúmeras que você possa ter do ponto de vista material, mas é cumprir a missão daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque todas as demais coisas passarão, irmãos. A nossa vida com o Senhor é aquilo que
perdurará por toda a eternidade. Lembremos-nos disso, somos peregrinos, a nossa passagem aqui é curta, há uma eternidade que nos aguarda e é preciso, com urgência, cumprirmos a missão com perseverança que o Senhor nos confiou. Ele quer que nós perseveremos na fé, sejamos firmes na caminhada da vida espiritual. Não permita-se ser contaminado pelos enganos, mentiras e convites deste mundo. Satanás usa de maneira sutil todos os prazeres e tendências, inclinações da natureza pecaminosa para querer, portanto, nos distanciar de Deus. Mas não existe coisa melhor do que viver com Deus, do que viver para Deus, do que viver uma vida conduzida, direcionada pela graça de Deus. Nesse sentido, Jesus, na sua oração, ele disse algo que precisa fervilhar sempre em nossos corações. Evangelho de João, capítulo 17, e no versículo 17, ele fez uma oração que deve nos acompanhar sempre. Ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que o seu coração, que os seus pés, que a sua mente, que a sua vida estejam sempre firmadas na palavra de Deus, e sejam sempre firmados, alicerçados na palavra do Senhor. Ainda que Satanás venha com todas as suas sutilezas ardis, querendo lhe envolver, lhe seduzir, tirar da presença do Senhor, você terá coragem para dizer não, porque vale a pena servir ao Senhor, vale a pena caminhar com o Senhor. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu quero é caminhar com Cristo, eu quero ser fiel a Cristo, por tudo que Ele já fez em meu favor, e por tudo que Ele já prometeu, que um dia eu desfrutarei com Ele lá na morada celestial. Em 1 Pedro, no capítulo 5 e no versículo 10, o texto sagrado nos diz assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Eu não sei se você conhece, mas tem uma canção belíssima que me inspira na minha jornada de vida cristã. É aquela canção Valeu a Pena Esperar. Você conhece essa música? Conhece? Tem como a gente cantar só um pedacinho que diz assim: será que você já imaginou como será naquele dia, quando você entrar no céu ao lado de Jesus? Como será? Será que você já pensou no que Ele vai te falar? Quando olhar bem dentro dos teus olhos e disser teu novo nome, valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, e sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer e com Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer: meu Deus, o quê? Aleluia. Diremos isso, irmãos: valeu a pena abrir mão de tantas coisas, prazeres, ofertas deste mundo para servir com exclusividade e fidelidade ao Senhor. Valeu a pena, porque vale a pena sim servir ao Senhor. Em terceiro lugar, Jesus intercedeu por nossa unidade para cumprirmos a missão. E aqui está o ponto alto dessa nossa reflexão. Ele orou por nossa salvação, para que integrássemos o seu reino. Não éramos povo de Deus. Lembram-se da expressão petrina, ou do apóstolo Pedro, lá em sua primeira carta, capítulo 2, versículos 9 e 10, quando ele disse: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciardes as virtudes, o poder, as maravilhas daquele que vos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Vós que antes não eras povo de Deus, mas agora sois povo de Deus. Vós que antes não tinha achado misericórdia, mas agora alcançastes ou achastes graça diante do Senhor. Somos povo de Deus, aleluia, pertencemos ao Senhor. E agora nós precisamos completar a missão, não é isso que nós temos pensado em missões mundiais? No amor do Pai. Não, aí eu não acredito. Deixa eu beber até uma água aqui para... Vou perguntar de novo, vou dar uma oportunidade aos irmãos. Para os irmãos lembrarem o tema de missões mundiais. No amor do Pai, vamos completar a missão. Há uma missão a ser completada. Pode ser melhor, mas tudo bem, os irmãos vão ensaiando. Não somos espectadores, irmãos, do propósito de Deus para este mundo. Por isso, quando o pastor Samuel falando aqui sobre o quanto essa igreja se integra aos projetos que são apresentados, a própria irmã, aqui na sua mensagem, no texto, na sua poesia, ela colocou: essa é uma igreja que abraça. O pastor Samuel traz os desafios, a igreja abraça, sem querelas, sem pantim, como se diz no bom nordestinês, sabe? Sem ficar obstaculando, sem ficar dificultando, porque infelizmente existem igrejas que fazem isso. O pastor traz uma ideia, um projeto e tal, tem que passar por não sei quantas milhões de comissões até que o projeto possa acontecer. Meus irmãos, quando o projeto chega lá no final, o pastor já está desanimado para realizar o projeto. Ele traz o projeto, lança para a igreja, o que essa igreja faz? Estamos juntos, vamos embora. Já orou, já colocou diante de Deus, pediu direcionamento, aprovação ao Senhor, tem base bíblica para isso? Conte conosco. Estamos juntos aí nesse projeto. Ah, mas é difícil. Não importa. O Deus de toda graça e de toda prata e de todo ouro, que nos constituiu como igreja sua, Ele nos dará as condições para realizar os projetos para a glória do nome dEle. Seja ousado, intrépido, confie no Senhor, corajoso, destemido, dependa de Deus. Pois bem, não somos apenas coadjuvantes ou espectadores nesse processo, nós somos protagonistas dessa história. Deus nos constituiu como protagonistas nesta história, e Ele quer que nós levemos adiante a bandeira do Evangelho. Nós precisamos passar o bastão do Evangelho, nós precisamos aproveitar estrategicamente todas as oportunidades que estão em torno de nós, as influências, os relacionamentos, o ambiente de trabalho, o ambiente da família, da vizinhança, entre os nossos irmãos, amigos e todos os mais que nós pudermos alcançar, para falar do amor de Deus, para falar do Evangelho gracioso, transformador, libertador, redentor do Senhor Jesus Cristo. E isso requer urgência, meus irmãos. Não podemos deixar para amanhã, é hoje. Se queremos ver essa igreja crescendo, prosperando daqui a alguns dias, com um espaço insuficiente para acomodar os irmãos, alguns mais, nós precisamos cada vez mais nos lançar nas mãos do Senhor, para que Ele nos use conforme Ele deseja, os propósitos do seu coração, para que através de nós outras vidas sejam alcançadas pelo seu poder. Isso é anunciar o amor de Cristo em unidade, é não estabelecer obstáculos, é não estabelecer dificuldades, empecilhos, mas é colocar-se à disposição do Senhor, é permitir com que Deus de fato use as nossas vidas. O texto que nós lemos, no versículo 20 e 21, diz assim: não rogo somente por estes, Jesus estava falando pelos seus discípulos imediatos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Há 2000 anos Jesus constituiu um colegiado apostólico. Eram poucos inicialmente. Vidas foram sendo alcançadas. Hoje nós somos milhões de milhões, milhares de milhares espalhados pelo mundo inteiro. E a missão continua sendo a mesma. Vão e façam discípulos de todas as nações. E o meu poder está com vocês. E a autoridade espiritual eu confiro a vocês, para que vocês cumpram essa missão com fidelidade. Jesus orou sim por nossa unidade,
para que vivamos os propósitos do seu reino. Ele usa as nossas vidas, a vida da igreja, para ser um canal de bênção sobre outras vidas. Precisamos nos dispor ao Senhor como flechas lançadas para atingir o alvo, para atingir o propósito do coração de Deus. Jesus orou para que o mundo fosse impactado por nós, irmãos. E Deus deseja desse modo fazer com que as pessoas no geral conheçam o seu amor através da obra redentora do seu Filho que se entregou por nós lá naquela dura cruz. Anunciar o amor de Cristo é unir-se a Cristo, é submeter-se a Cristo, é ser obediente a Cristo, é cumprir a missão gloriosa que Cristo nos confiou. Esse é o nosso verdadeiro propósito de estarmos aqui. Esse é o verdadeiro propósito de sermos igreja constituída para anunciar o amor do Pai e completarmos com isto a missão. Há muito a se fazer. 27 anos é um marco histórico significativo, sem sombra de dúvida. Mas ainda existe muita coisa a se fazer, há muito pela frente, até que os irmãos completem 50, quem sabe Cristo volte antes, mas enfim, até que os irmãos completem 50 ou mais anos, os irmãos precisam continuar firmes neste propósito, servindo ao Senhor, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo lá aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 15, no versículo 58, firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vocês lembram daquele cântico alto preço? Eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um, meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, Ele pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado, trabalhando sua igreja, edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E aí diz o coro, né? E na força do Espírito Santo, nós proclamamos firmemente como igreja, que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos, autor e consumador da nossa fé, nós iremos andar. Amém, igreja? A Convenção Batista Brasileira, agora em sua última assembleia, em janeiro deste ano, estabeleceu a visão chamada Visão 2033. Você sabe, ou você sabia que em 2033 se completarão 2000 anos em que Jesus deu a grande missão à sua igreja de ir por todo mundo e proclamar o Evangelho? Você sabia disso? Jesus, ele não faleceu ou foi morto, né? Ele foi crucificado, ressuscitou e depois foi assunto aos céus, elevado aos céus, com os seus quantos anos? 33 anos, portanto, marcando ali os 33 primeiros anos da era cristã. 2033 completaremos 2000 anos. A pergunta é: e a missão? Já está completada e finalizada? Nós precisamos então, irmãos, com urgência, completar essa missão. E nesse projeto de Visão 2033, foi estabelecido que nós, batistas, claro, respeitamos todas as outras igrejas, as denominações, mas eu estou falando de nós batistas, um alinhamento de visão nosso. O que é que desejamos então para esses próximos anos? Primeiro, desejamos igrejas saudáveis que crescem e se multiplicam para a glória de Deus. Se essa igreja tem um coração missionário, essa igreja então está crescendo e se multiplicando, abençoando o reino de Deus na sua expansão. Cada batista é um discípulo que se multiplica. Se você ainda não alcançou outra vida para Cristo, você precisa ressignificar a sua caminhada com Cristo e a sua missão. Há uma missão a ser completada. Você precisa alcançar vidas para Cristo. Não é uma responsabilidade só do pastor, da liderança da igreja, é uma responsabilidade de todos nós, de cada um de nós. Terceiro, líderes que formam e desenvolvem outros líderes.
líderes segundo o coração de Deus, tementes ao Senhor, comprometidos com os valores do reino de Deus, famílias saudáveis em missão com Deus, novas gerações evangelizadas e discipuladas, jovens que amem tanto ao Senhor, que entrem lá na faculdade e façam uma diferença para a glória de Deus, que não temam as filosofias dos professores que vão ensinar qualquer outra coisa, que distancie alguém de Deus, mas que cheguem lá e digam assim: ó, é o seguinte, nós chegamos aqui, nós somos o povo de Deus, e chegamos para fazer a diferença. Então nós não vamos nos acuar, nos acovardar diante das ideologias e diante das filosofias, não. Nós viemos aqui para fazer a diferença e brilhar a glória de Cristo aqui nesse ambiente, e daqui vidas também serão rendidas a Cristo. E não jovens que vão para a faculdade com medo: ah, não, lá vai ser envolvido com ideologia, vão abandonar a fé. Não, não, não. Ó, eu estou chegando, viu? E vocês é que vão passar para o meu lado. E vocês é que vão abraçar a minha fé. E vocês é que vão conhecer o Cristo que eu creio, que é Senhor, que é Salvador, que transforma vidas, que faz maravilhas, que realiza o impossível. Então se prepare que eu estou chegando. Se prepara aí curso de medicina, se prepara aí curso de direito, se prepara aí curso de psicologia, de arquitetura, de engenharia. Nós estamos chegando, invadindo as faculdades, as universidades, e vamos irradiar a glória de Cristo, para que as pessoas vejam em nós o poder e a graça de Deus. Povos alcançados pelo Evangelho, oração e discipulado como estilo de vida, vida cristã com santidade, compaixão e graça, cada batista um agente de transformação da sociedade e cultura, um povo de Deus comprometido com os valores do reino de Deus, que ama, que intercede, que se coloca à disposição do Senhor, que deseja viver em santidade, que se lança aos propósitos de Deus. Há um texto bíblico de Judas, e esse Judas não é o que traiu Jesus, é o meu irmão de Jesus, no versículo 24, que ele diz assim: é o que eu desejo para os irmãos, é o que eu peço a Deus que seja vivido na vida dos irmãos, cada vez mais, se já o tem, que o seja cada vez mais com intensidade, com intensidade, com intensidade. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Vamos juntos: glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. O povo de Deus diz: amém e amém. Feche seus olhos, vamos interceder, vamos orar ao Senhor nesse momento. Se você neste momento, onde você está, deseja entregar a sua vida a Cristo e professá-lo como Senhor e Salvador, caso você tenha vindo a este lugar aqui, a convite de algum irmão, mas que ainda não tomou essa decisão lá de Cristo, deseja fazer isso nesse momento, porque Deus de muitas formas falou ao seu coração, fique em pé onde você estiver, em nome de Jesus, nós queremos orar por você. Se você está afastado dos caminhos do Senhor e nessa noite deseja voltar ao aprisco, ao redil do Senhor, em nome de Jesus, onde você está, fique em pé também, nós queremos orar por sua vida. Se você nessa noite tem algo em seu coração que você deseja colocar no altar do Senhor, quem sabe sua própria vida, quer reafirmar o seu compromisso com o Senhor, de dedicar-se ainda mais a Ele, para o serviço do seu reino, para os propósitos do seu coração, para servi-lo mais com ardor, com amor, com devoção, cada vez mais, em nome de Jesus, fique em pé. Onde você está? Se você, nessa noite, amém, glória a Deus, Deus abençoe. Você deseja colocar algo diante do altar do Senhor, algo que tem talvez até incomodado a sua vida, tem incomodado o seu coração, nesse momento apresente diante do Senhor em oração. Alguém assim, que deseja nesse momento fazer isso, fique em pé, em nome de Jesus, eu quero orar por você e com você. Alguém nesse momento que deseja apresentar outra pessoa diante do altar do Senhor. Ó Senhor, eu quero representar nesse momento fulano, fulano e beltrano, e eu apresento a minha vida aqui simbolicamente representando essas pessoas, quem sabe parentes,
quem sabe o cônjuge, quem sabe filhos, eu não sei ao certo, quem sabe seus pais, mas se você tem essa situação diante de você, em nome de Jesus, fique em pé, para que a gente possa orar nesse momento. Aleluia, glória a Deus, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Se você nessa noite deseja também tornar-se um intercessor ardoroso, colocando cada vez mais a sua vida diante do Senhor para interceder pela salvação de outras pessoas. Senhor, eu me comprometo nessa noite, eu vou orar mais intencionalmente pela salvação de outras pessoas, para que essas pessoas também tenham um encontro com Cristo, assim como eu tive. Fique em pé, eu quero orar por você e pedir a graça, a bênção do Senhor sobre a sua vida. Amém. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Se nessa hora você deseja também reafirmar o seu amor e sua gratidão a Cristo pela salvação que Ele lhe ofertou, dizendo a Ele que coloca a sua vida inteiramente à sua disposição para servi-lo com seus dons, talentos, habilidades, influências, relacionamentos, em nome de Jesus, fique em pé também. Eu quero pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida nesta hora, para que o Senhor graciosa, poderosamente lhe revista com o seu Espírito e lhe use como aprover ao seu coração, para a glória do seu nome, para a expansão do seu reino, para a edificação dessa igreja, para o crescimento dela cada vez mais, para que possamos juntos continuar como povo de Deus, anunciando o amor de Cristo em unidade, com o coração conectado ao coração de Deus. Se há qualquer outro motivo que nesse momento lhe impulsiona a ficar em pé, para que possamos orar, ousada, destemidamente, faça isso. E eu quero pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida nesta hora. Ó Deus, quantas vidas estão aqui em pé, Senhor, e estão dizendo algo para o Senhor que eu desconheço. O Senhor sabe perfeitamente o que cada um está colocando diante do teu altar. Essas vidas, Senhor, estão reafirmando o amor, a gratidão, a entrega, o compromisso, a prontidão em continuar fazendo a tua obra, vivendo os teus propósitos, servindo ao Senhor, completando a missão que o Senhor lhes confiou. Mas há vidas talvez que estejam colocando suas angústias e aflições diante do Senhor, ou talvez o nome de alguém que lhe seja muito precioso, caro, que ainda não teve um encontro com Cristo. Vá ao encontro dessas vidas, Senhor. Nessa noite faz uma obra especial, toca corações, liberta, transforma, faz o milagre, Senhor, visita e atua em vidas que parecem improváveis, como nós éramos improváveis também, mas que em breve possamos ouvir de testemunho dizendo: fulano foi tocado de tal modo pelo poder de Deus, que agora está aqui servindo ao Senhor conosco. Queremos ver essa igreja cada vez mais crescendo e crescendo. Ela já tem cumprido a sua missão, Senhor, e isso nos inspira, nos alegra, e isso nos faz louvar ainda mais o teu nome. Mas ainda existe muito a se fazer, e que o Senhor cada vez mais capacite a tua igreja, a liderança da tua igreja, teu servo pastor Samuel, teu servo pastor Abisaí, sua equipe, ó Deus, mas também todos esses irmãos que nesta hora se apresentam diante do teu altar. Usa essas vidas cada vez mais para a glória do teu nome. Usa com unção, usa com poder, usa com graça, Senhor. Faz a tua obra, faz coisas extraordinárias acontecerem no seio desta igreja, e que outras tantas vidas sejam alcançadas, libertas, transformadas, curadas, restauradas, e experimentem da tão grande salvação que há em Cristo Jesus. Obrigado por esse dia, por essa noite. Obrigado, Senhor, pelos 27 anos de história dessa igreja. Nós estamos certos de que aquele que começou a boa obra vai completá-la na vida dessa igreja até o dia de Cristo Jesus. Te oramos, Senhor, desse modo, agradecidos e com o perdão dos nossos pecados, pois te oramos em nome de Jesus, aquele que vive e que reina para todos sempre. O povo de Deus diz amém. E amém. Você pode glorificar o nome do Senhor com uma salva de palmas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.